Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis e no vídeo de hoje quero refletir com vocês num diálogo de Cristo com os 12 discípulos. Se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 6. Após fazer uma pregação que os discípulos consideram dura, muitos abandonam a Cristo. E aí Cristo trava um diálogo com Pedro e com os outros 11. Fiquem com a gente até o fim desse vídeo, nos ajudem a divulgar esse canal, nos ajudem a compartilhar essa mensagem e levar essa palavra de Cristo mais adiante, pois cremos que Cristo pode transformar nossos corações, nossas mentes, nossa forma de enxergar e de ver o mundo. Então nos ajudem a divulgar este canal, nos ajudem a levar a um maior número de pessoas essas reflexões, nas quais buscamos entender a palavra de Cristo de forma mais profunda. Vou ler aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67 em diante. Diz assim, 66 em diante, diz assim: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aí no versículo 53, Jesus havia dito: Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui Jesus havia dito que ele era o pão vivo que desceu do céu. E ele diz àquele grupo, ele diz à multidão: Quem comer da minha carne viverá para sempre. Quem comer da minha carne terá vida em si mesmo. Quem bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. E Cristo estava pregando essa palavra, já apontando para o ato da ceia. E nesse ato, comemos o pão, bebemos o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Então Jesus já estava falando dessa comunhão que os seus discípulos deveriam ter com ele. E ele fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá. E muitos acham esse discurso muito duro e começam a abandonar o Cristo. E é interessante, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que Cristo, então, ele vai até os 12 discípulos. Ele vai até os 12 discípulos e pergunta: E vocês? Vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir embora? E é interessante a pergunta de Jesus aqui, no versículo 67. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar, ir embora? Aqui Jesus deixa bem claro, amigos e amigas, que
o seguir a Ele deve ser por amor, deve ser em livre e espontânea vontade. O homem deve decidir seguir a Cristo por amor. Aqui Cristo deixa claro que Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não nos obriga a segui-lo se nós não quisermos realmente segui-lo e acompanhá-lo. Ele não nos obriga. A própria palavra de Deus diz que não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele dá liberdade ao homem para escolher se quer acompanhá-lo ou não, se quer fazer dele o seu amigo de jornada na vida ou não. E é muito interessante esse amor humilde de Cristo, esse amor gentil, né, que pergunta, ao ver os outros discípulos abandonando a ele, ele pergunta para os 12, olha, minha palavra é essa, eu não vou negociar os meus ensinamentos para que vocês fiquem comigo, não. O meu ensinamento é esse, vocês querem me seguir, ou se não quiserem, vocês podem ir embora. Então, a primeira questão que nós entendemos nesse texto é essa liberdade que Cristo nos dá. Esse livre-arbítrio que Cristo nos oferece de acompanhá-lo ou não. Ele não quer que nós o sigamos por medo. Ele não quer que nós o sigamos por obrigação. Ele não quer que nós o sigamos constrangidos por alguma coisa, não. Ele quer que os que decidam segui-lo, que o sigam por amor, que o sigam em livre e espontânea vontade. Esse é o primeiro ponto que já aprendemos nesse texto. Mas o interessante, amigos e amigas, é a resposta de Pedro. E aqui Pedro ele já toma mesmo, né? Assume o protagonismo, né? E ele vai como um representante dos 12 e responde. E primeiro ele responde a Cristo com uma pergunta, uma pergunta dizendo assim, mas para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Primeiro, é muito profunda essa pergunta de Pedro, né? Essa pergunta que nos ensina tantas coisas. Ele fala, para quem iremos? Para quem pode ir o homem nessa jornada da vida? Para quem o homem pode ir? E aqui é muito intenso mesmo. É muito intensa essa pergunta de Pedro, porque nós pensamos no dia de hoje, na vida, para quem irmos? Só o Cristo nos liga com o Pai. Só o Cristo nos mostra quem é o Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Só Cristo. Só Cristo mostra-nos como o Pai age, como é o amor do Pai por nós, como é o seu perdão, a sua misericórdia, a sua generosidade, a sua justiça. Só Cristo. Por isso ele mesmo diz no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós entendemos que o Cristo é que nos faz a ligação com o Pai. É o Cristo que nos liga a Deus. É por meio de Cristo que voltamos a nos aproximar de Deus. É por meio da pessoa de Cristo que nós entendemos como Deus é. E por isso Cristo responde
aos seus discípulos nesse mesmo evangelho. Cristo fala para Filipe. Filipe havia pedido para Cristo mostrar a eles o Pai. E Cristo responde a Filipe: Filipe, você não entendeu. Filipe, vocês não entenderam, porque quem me vê, vê o Pai. Tamanha comunhão que eu tenho com o Pai, Filipe. Tamanha a nossa amizade, o nosso amor. Eu pareço tanto com o Pai que quem me vê, vê quem é o Pai, Filipe. E então Pedro fala, olha, não há outro para quem possamos ir. E nossa humanidade já produziu tantos homens sábios desde a antiguidade, mesmo a antiguidade bíblica, né? Temos Moisés, temos Isaías, Jeremias, tantos homens sábios, Jó, temos Samuel, temos Davi, temos tantos homens sábios, né? Salomão. E mesmo na antiguidade clássica, temos tantos homens que escreveram e ensinaram tantas coisas proveitosas ao nosso espírito, como Sócrates, Platão, tantos outros. E mesmo na modernidade, tantos filósofos que escreveram coisas maravilhosas sobre o gênero humano, escritores, poetas, dramaturgos, como o próprio Shakespeare. Mas ninguém se compara ao Cristo. Tão maravilhoso quanto Cristo em obras e palavras, não encontramos nada semelhante, nada similar em toda a humanidade. E lendo os evangelhos de Cristo, passamos a conhecer Deus e vamos crendo que sim, Cristo é o Filho de Deus. Sim, somente por meio de Cristo voltamos a ter comunhão com Deus e por meio do Cristo temos o perdão dos pecados e a salvação de nossas almas. E Pedro diz, então, olha só, essa pergunta de Pedro revela isso, olha, somente para ti, Cristo, podemos ir, somente para ti somente para ti podemos correr, somente contigo, como nosso companheiro de viagem, Cristo, somente a ti podemos recorrer. Porque tu tens as palavras de vida eterna. Jesus havia dito, no versículo 62, Jesus havia dito, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Jesus havia dito nesse mesmo capítulo, versículo 63. Ele havia dito, olha, as palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. E é interessante porque aqui nós vemos que Pedro já tinha se alimentado tanto do Cristo e de sua palavra. Pedro já estava em tamanha comunhão com a palavra do Cristo, com a pessoa do Cristo, que ele já estava provando quanto a palavra do Cristo é espírito e vida dentro do ser daqueles que creem. A sua palavra alimenta as nossas almas. Os ensinamentos do Cristo alimentam o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. Somente Cristo nos dá a vida espiritual dentro de nós já nesse tempo. Somente Cristo nos dá
nos dá por meio de sua pessoa e de sua palavra, já nesse tempo, nós vivermos delícias espirituais da vida eterna. Somente Cristo, por meio de sua pessoa e de sua palavra, pode nos dar paz às nossas almas, pode dar felicidade dentro dos nossos corações, pode nos dar consolo para as nossas mentes, descanso às nossas mentes em dias de tanta crise no mundo, em dias de guerra, em dias de tristeza, em dias de doenças, em dias de angústia, em dias em que muitas vezes nos abatemos, ficamos deprimidos, em dias em que olhamos para todos os lados e não sabemos para onde ir, não sabemos a quem recorrer no mundo moderno. Alguns pensam encontrar segurança no dinheiro, felicidade nos bens materiais. Alguns buscam consolo em tantas outras formas, em tantos outros tipos, em tantas propostas de consolo e de felicidade que são feitas ao homem hoje. Mas só Cristo. Nós cremos que só Jesus pode nos levar de volta à comunhão com o nosso Pai Celestial. E só esse Cristo é que tem conforto, fortalecimento interior para as nossas almas, para as nossas vidas no tempo presente. E como Pedro já estava usufruindo desses bens espirituais em sua alma, como Pedro já estava experimentando essa paz espiritual do Cristo, essa força espiritual, essa vida interior por meio da pessoa e da palavra do Cristo, é por isso mesmo que Pedro responde: não há outro lugar para onde o homem ir, não há a quem o homem recorrer, não há outra pessoa em quem o homem possa encontrar descanso para a sua alma, descanso para a sua mente e força nos dramas da vida e consolo nos dramas da vida e felicidade verdadeira nas crises da existência, fortalecimento interior verdadeiro nos dramas da modernidade. E por isso mesmo é que Pedro responde: só você, Cristo, tem palavras de vida eterna. Nós não vamos te abandonar, permaneceremos contigo, Jesus. Jesus, você é o nosso companheiro de viagem. Sem você não vamos seguir a nossa jornada. Então, somente para você, somente em sua direção é que nós corremos. Somente em sua direção podemos correr na vida. Somente a você podemos recorrer. Somente em você encontramos felicidade verdadeira para as nossas almas, vida eterna já para esse tempo e vida eterna para depois das nossas mortes e partidas desse mundo. Somente em você, Jesus. Aqui, Pedro fala por todos os discípulos, embora saibamos que Judas abandona o Cristo, mas é interessante que os outros mantiveram sua palavra e não abandonaram o Cristo. Que nós também, nos dias de hoje, possamos saber que somente a pessoa do Cristo, podemos ir somente ao Cristo, porque é o Cristo que nos dá comunhão com o Pai e nos ensina os caminhos da vida eterna. Somente o Cristo alimenta o nosso coração e o nosso homem interior. Então,
Respondamos sim também como Pedro e nos alimentemos de Cristo na jornada da vida. Tenhamos comunhão com Ele no beber do seu sangue e comer de sua carne. Tenhamos essa comunhão ao longo da vida. E também, como Pedro, possamos nos alimentar das palavras de vida eterna que o Cristo tem para nos oferecer hoje. Que a nossa resposta, quando ele nos pergunta, olha, vocês querem me abandonar também? Diante dos desafios do caminho, diante das dores da vida, das lutas desse tempo, diante dos lutos, diante das enfermidades, das perdas, possamos responder como Pedro, olha, independente de qualquer coisa que me aconteça na jornada, Senhor Jesus, eu não vou recorrer a outra pessoa, porque eu sei que só você tem o caminho da vida eterna nesse tempo e depois da nossa partida. Que possamos, como Pedro, continuar nos aproximando do Cristo, deixando que Cristo se aproxime de nós. Possamos continuar cultivando a comunhão do Cristo e nós permanecermos em Cristo e Cristo em nós. Que nós possamos, como Pedro, permanecer amando o Cristo, amando a Deus por meio do Cristo, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Que seja assim em nós e que Deus nos abençoe neste tempo, que façamos do Cristo o nosso abrigo na vida, que façamos do Cristo o nosso companheiro de jornada hoje e sempre, que nada nos faça abandonar o Cristo. Que seja assim em nós e que você possa meditar melhor no capítulo 6 de João. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.